Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Horizonte da Fé. É uma grande alegria ter você aqui conosco para juntos meditarmos na Palavra de Deus e fortalecermos a nossa fé. Hoje vamos falar sobre um tema que aquece o coração e traz esperança para os dias difíceis. Deus ainda faz milagres hoje. Muitas vezes, em meio às lutas da vida, surgem dúvidas em nosso coração. Talvez você já tenha se perguntado: será que os milagres que vemos nas Escrituras ainda acontecem nos dias de hoje? Será que Deus continua operando de forma sobrenatural na vida do seu povo? A resposta é sim. Ele continua sendo o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus nos garante isso. No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Esse versículo nos mostra que o Senhor não muda. O mesmo Jesus que curava os enfermos, que abria os olhos dos cegos, que multiplicava os pães e peixes, é o mesmo que está presente em nossas vidas agora, pronto para agir, conforme a sua vontade. Talvez você esteja passando por um momento em que precisa de um milagre. Pode ser uma cura, uma restauração familiar, uma porta de emprego, uma resposta para uma causa impossível aos olhos humanos. Quero te lembrar que, para Deus, nada é impossível. Ele continua sendo o Deus dos milagres. Na Bíblia, encontramos inúmeros relatos que nos mostram o poder de Deus agindo de maneira sobrenatural. O Mar Vermelho se abriu, maná caiu do céu, águas amargas se tornaram doces, mortos ressuscitaram, enfermos foram curados. E todos esses acontecimentos não ficaram apenas no passado, para serem contados como histórias. Eles são testemunhos vivos de que Deus tem poder para intervir em qualquer situação. Quando Jesus andava entre nós, ele demonstrava compaixão pelas multidões. Ele se importava com cada detalhe da vida das pessoas. Não havia enfermidade que fosse grande demais para ele curar. Não havia dor que fosse ignorada. Não havia necessidade que não fosse suprida. E da mesma forma, hoje, ele continua cuidando de nós com amor e misericórdia. Talvez você olhe para a sua situação e pense que não há saída, que o problema é grande demais, que as circunstâncias já estão definidas. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, que Deus tem poder para reverter qualquer quadro, para transformar qualquer realidade e para realizar o impossível. E sabe o que é mais maravilhoso? É que os milagres de Deus não estão limitados apenas ao físico, ao material ou ao visível. Ele também realiza milagres em nosso interior. Ele transforma corações, liberta da angústia, traz paz onde havia desespero, renova a esperança onde só havia escuridão. Se hoje você precisa de um milagre, creia que o Senhor pode agir. O tempo de Deus não é o nosso tempo, e muitas vezes Ele nos surpreende de formas que nem imaginamos. O importante é não desistir de crer, pois a fé é a chave que abre as portas do impossível. Por isso, neste momento, eu te convido a abrir o seu coração para a presença de Deus. Não apenas para buscar um milagre, mas para se aproximar dele. Porque o maior milagre que podemos experimentar é a salvação em Cristo Jesus. Antes de encerrarmos esta primeira parte, eu quero fazer uma breve oração com você. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por tua fidelidade. Obrigado porque tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E porque sabemos que ainda operas milagres nos dias de hoje. Pai, visita essa pessoa que ora comigo agora. Tu conheces as suas dores, as suas lutas e as suas necessidades. Fortalece a sua fé, renova a sua esperança e abre os caminhos para que ela veja a tua mão poderosa agindo em sua vida. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos e irmãs, seguindo essa reflexão tão importante, quero te lembrar que os milagres não são apenas relatos distantes, guardados em páginas antigas. Eles são uma realidade que podemos experimentar nos dias atuais. Muitas vezes, eles não acontecem da forma como esperamos, mas sempre acontecem da forma como Deus sabe que é melhor para nós. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 27, Jesus disse: "Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis." Essa declaração poderosa nos mostra que a fé em Cristo rompe qualquer barreira humana. Ainda que a medicina diga não, ainda que as portas estejam fechadas, ainda que tudo pareça perdido, o Senhor pode intervir e mudar a história.
Quantas vezes você já ouviu testemunhos de pessoas que foram curadas de uma enfermidade incurável? Quantos relatos de famílias restauradas, de pessoas libertas das drogas, de casamentos transformados, de dívidas solucionadas de forma inesperada? Essas histórias não são coincidências, são manifestações do poder de Deus. O milagre também pode estar em coisas que parecem simples, mas que no fundo são respostas diretas da mão do Senhor. Uma oração atendida, um livramento que você nem percebeu, um consolo em meio à dor, uma força que você não sabia que tinha. Cada detalhe da nossa vida pode se tornar um campo onde o poder de Deus se manifesta. Mas existe algo fundamental: fé e perseverança. Muitas vezes, desistimos de orar porque não vemos uma resposta imediata. Porém, a palavra nos ensina que devemos orar sem cessar, crendo que no tempo certo o Senhor agirá. Ele não falha, não se atrasa nem chega adiantado. Ele age no momento perfeito. Talvez você esteja esperando por algo há muito tempo e o coração já esteja cansado. Mas eu quero te encorajar, não desista. Continue crendo, continue orando, continue confiando, pois no momento que você menos esperar, o milagre pode acontecer. E lembre-se de algo importante: o maior propósito dos milagres não é apenas nos beneficiar, mas glorificar o nome de Deus e fortalecer a nossa fé. Quando um milagre acontece, é para que possamos testemunhar às outras pessoas que Deus é real, que Ele é poderoso e que continua atuando. Agora, eu quero que você faça um exercício de fé. Pense naquilo que você precisa que Deus faça na sua vida. Coloque isso diante dele neste instante. Não importa se parece impossível, porque para o nosso Deus não há limites. Ele é o Criador dos céus e da terra, aquele que sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. Antes de encerrarmos esta parte, vamos fazer uma oração juntos. Senhor Deus, estamos diante de Ti mais uma vez, reconhecendo que Tu és soberano e poderoso. Pai amado, queremos Te pedir por cada pedido de oração que está sendo apresentado neste momento. Tu conheces as necessidades, os sonhos e as dores de cada coração. Aumenta a fé dessa pessoa que ora comigo agora e que ela possa testemunhar em breve o milagre do Senhor acontecendo em sua vida. Que tudo seja para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus, amém. E se essa mensagem tem tocado o seu coração, eu te convido a apoiar este trabalho. Deixe o seu like neste vídeo, se inscreva no canal Horizonte da Fé, ative o sininho das notificações e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir sobre o poder de Deus. Também deixe nos comentários o milagre que você está esperando, para que possamos orar juntos como família da fé. Meus amados, ao longo da história bíblica, vemos que Deus sempre se revelou através de milagres, não apenas como demonstração de poder, mas como expressão do seu amor por nós. Um dos exemplos mais marcantes é a cura do cego Bartimeu, relatada em Marcos capítulo 10. Ele clamou por Jesus, mesmo quando muitos mandavam que ele se calasse. E Jesus, movido por compaixão, parou e o atendeu. Isso nos mostra que o Senhor ouve o nosso clamor, mesmo quando o mundo ao redor tenta nos calar. Talvez você esteja orando há muito tempo e já ouviu frases como "não adianta mais", "aceite que é assim mesmo", ou "não tem solução". Mas assim como Bartimeu, não desista de clamar. Continue chamando pelo nome de Jesus, porque Ele é capaz de transformar a sua realidade. Outro exemplo poderoso está no livro de João, capítulo 11, quando Jesus ressuscita Lázaro. Ali ele mostrou que nem a morte é obstáculo para o poder de Deus. Aquilo que já parecia perdido e sem solução foi restaurado de forma gloriosa. Isso significa que, mesmo quando algo parece enterrado na nossa vida, Deus pode trazer à existência novamente. E muitas vezes, o maior milagre não está apenas no resultado final, mas no processo que vivemos até a resposta chegar. Durante a espera, Deus fortalece nossa fé, molda nosso caráter e nos ensina a confiar plenamente nele. O milagre pode vir no instante, mas o relacionamento com Deus é eterno. Amado irmão, talvez você já tenha sentido vontade de desistir porque o tempo de espera tem sido longo demais. Mas saiba, cada lágrima sua tem sido vista pelo Senhor, cada oração sua tem chegado ao trono dele e nada passa despercebido aos seus olhos. O Deus que vê em secreto
é o mesmo que age em público para mostrar que Ele é fiel. Não podemos esquecer também que os milagres de Deus não estão limitados ao passado bíblico ou ao presente que vivemos. Eles também apontam para o futuro glorioso que nos aguarda. Porque o maior de todos os milagres será quando Jesus voltar e nos levar para viver com Ele eternamente. Naquele dia não haverá mais dor, enfermidade, tristeza ou morte. Seremos transformados e a vitória será completa. Por isso, quando falamos que Deus ainda faz milagres hoje, não estamos apenas olhando para situações pontuais da vida, mas estamos declarando uma verdade eterna. Deus continua agindo, cuidando e transformando vidas. Agora, feche os seus olhos e vamos juntos fazer uma oração. Pai querido, obrigado porque a Tua palavra nos mostra que o Senhor é um Deus vivo e que continua operando milagres. Obrigado porque sabemos que o Teu poder não tem limite e que os Teus planos são perfeitos. Senhor, visita esta pessoa que ora comigo agora e enche o coração dela de esperança. Ajuda-a a perseverar na oração, a confiar em Ti e a nunca perder a fé mesmo nos momentos mais difíceis. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos e irmãs, quando falamos em milagres, muitas vezes pensamos apenas em acontecimentos grandiosos e visíveis. Mas é importante compreender que todo agir de Deus em nossa vida, por menor que pareça, é um milagre. O simples fato de acordarmos hoje, de termos fôlego de vida, de podermos ouvir a palavra de Deus, já é uma manifestação do seu amor e da sua graça. Quantas vezes passamos por situações em que, se não fosse a mão do Senhor nos guardando, não estaríamos aqui para contar a história. Muitas vezes, Ele nos livra de perigos que nem sequer percebemos. Um exemplo disso está no Salmo 91, onde a palavra diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Esse cuidado constante é um milagre diário. Deus está agindo em cada detalhe, mesmo quando não vemos. E quando olhamos para Jesus, vemos que muitos dos seus milagres também aconteceram em situações comuns do dia a dia. Ele transformou água em vinho em uma festa de casamento. Mostrou o poder de Deus em algo que parecia simples, mas que trouxe alegria para aquelas pessoas. Isso nos ensina que não precisamos esperar apenas grandes manifestações sobrenaturais, mas devemos aprender a reconhecer o agir de Deus nas pequenas coisas. O milagre não é apenas a cura de uma enfermidade incurável, mas também a paz que invade o coração em meio à tempestade. O milagre pode ser uma porta de emprego aberta, mas também pode ser a provisão inesperada que chega no momento certo. O milagre pode ser a restauração de uma vida inteira, mas também pode ser a força para dar apenas mais um passo quando achamos que não conseguimos continuar. O importante é não limitar Deus. Ele é soberano e sabe exatamente como e quando agir. Muitas vezes estamos esperando algo grandioso, e o Senhor já está realizando pequenos milagres à nossa volta todos os dias. O nosso papel é abrir os olhos da fé para enxergar. Por isso, eu quero te convidar a começar a agradecer mais. Ao invés de olhar apenas para o que ainda não aconteceu, comece a reconhecer os milagres que já aconteceram e os que estão acontecendo neste momento. A gratidão abre o nosso coração para perceber ainda mais o agir de Deus. Talvez você esteja dizendo: mas eu ainda não recebi aquilo que tanto peço. Lembre-se de que o tempo de Deus é perfeito. Ele não nos dá nada fora do seu plano. Quando algo demora, não significa que Deus se esqueceu de você. Significa que Ele está preparando o cenário perfeito para que o milagre aconteça no momento certo, de forma que o nome dele seja glorificado. Agora feche os olhos e ore comigo. Senhor, obrigado pelos milagres que muitas vezes eu não percebo. Obrigado pelo ar que respiro, pela vida, pela proteção e pelo cuidado diário. Pai, ajuda-me a enxergar a Tua mão em cada detalhe da minha vida. E mesmo que eu ainda esteja esperando por respostas, que eu não deixe de reconhecer o quanto o Senhor já tem feito por mim. Em nome de Jesus, amém. Meus amados, um dos segredos para experimentarmos os milagres de Deus é aprender a confiar nele de todo o coração. Muitas vezes, queremos entender cada detalhe do que está acontecendo, mas a fé vai além da lógica humana. A fé nos convida a descansar no Senhor, mesmo quando não vemos a solução diante dos nossos olhos. No livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, está escrito:
Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esse é um lembrete poderoso de que não precisamos ter todas as respostas, porque servimos a um Deus que já conhece o fim desde o começo. Ele vê aquilo que nós não conseguimos ver. Quando entregamos nossa confiança a Ele, abrimos espaço para que o milagre aconteça. Muitas vezes, ficamos tão preocupados em tentar controlar tudo que acabamos limitando o agir de Deus em nossa vida. Mas quando soltamos as rédeas e deixamos que Ele conduza, passamos a viver experiências sobrenaturais. É no ato de confiar que o impossível se torna possível. Um exemplo disso foi Abraão. Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação, mas ele já era idoso e sua esposa Sara estéril. Humanamente falando, não havia nenhuma possibilidade de aquela promessa se cumprir. Mas Abraão creu contra toda esperança. E no tempo certo, o milagre aconteceu. Talvez você esteja olhando para a sua situação agora e pensando, é impossível, não tem como acontecer. Mas assim como foi com Abraão, eu quero te lembrar que o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Ele não falha, ele não mente, e ele cumpre cada uma de suas palavras. E não é apenas confiar, mas também obedecer. A obediência anda lado a lado com a fé. Quando confiamos, obedecemos mesmo sem entender completamente. Foi isso que Pedro fez quando Jesus mandou que ele lançasse as redes novamente no mar, mesmo depois de uma noite inteira sem pescar nada. Pela fé ele obedeceu, e o milagre da pesca maravilhosa aconteceu. Isso nos ensina que muitas vezes o milagre está do outro lado da obediência. Às vezes Deus nos pede algo simples, mas que exige fé. E quando obedecemos, vemos a glória dele se manifestar. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero te encorajar hoje a entregar o controle da sua vida a Deus. Confie, obedeça e espere, porque ele continua sendo o Deus dos milagres. Vamos orar juntos neste momento. Pai amado, queremos aprender a confiar mais em Ti. Ajuda-nos a descansar em Teu poder e não depender do nosso próprio entendimento. Que possamos obedecer à Tua voz, mesmo quando não compreendemos totalmente o caminho. Senhor, fortalece a fé de cada pessoa que ora comigo agora e que ela veja o Teu agir poderoso em sua vida. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos e irmãs, outro ponto essencial que precisamos entender sobre os milagres de Deus é que eles não acontecem apenas para suprir uma necessidade imediata, mas também para fortalecer a nossa fé e testemunhar ao mundo o poder do Senhor. Em Atos dos Apóstolos, vemos os discípulos realizando sinais e maravilhas em nome de Jesus. Esses milagres serviam não apenas para ajudar as pessoas, mas também para confirmar a mensagem do Evangelho. O sobrenatural atraía corações para Cristo, mostrando que Ele é o verdadeiro Filho de Deus. Da mesma forma, quando Deus realiza um milagre na sua vida, não é apenas para te abençoar, mas também para que o nome dele seja glorificado. O seu testemunho pode ser a chave para despertar a fé em outra pessoa. Muitas vezes, alguém está precisando ouvir exatamente aquilo que você já viveu, para acreditar que também é possível para ela. Por isso, não esconda os milagres que o Senhor tem feito. Testemunhe, fale com seus familiares, compartilhe com seus amigos, conte na sua igreja. Quanto mais anunciamos o que Deus faz, mais fortalecemos a fé de outras pessoas e mais glorificamos ao Senhor. Um exemplo maravilhoso está em João capítulo 9, quando Jesus cura um homem cego de nascença. As pessoas começaram a questionar, a duvidar, a interrogar aquele homem. Mas a resposta dele foi simples e poderosa. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Esse testemunho não só confirmou o milagre, como também impactou todos ao redor. O seu milagre, por menor que pareça, é um sinal do amor de Deus. E quando você compartilha, você está semeando fé. Talvez alguém esteja prestes a desistir, mas ao ouvir a sua história, encontrará forças para continuar crendo. Além disso, precisamos lembrar que nem sempre o milagre vem da forma como esperamos. Às vezes Deus não muda a situação, mas muda o nosso coração. E esse também é um grande milagre. Porque quando Ele transforma a nossa mente e nos dá paz em meio à tempestade, estamos experimentando algo que o mundo não pode oferecer. Quantas pessoas ricas, famosas ou influentes,
não conseguem encontrar paz verdadeira. Mas nós em Cristo recebemos essa paz que excede todo entendimento. Isso é um milagre diário que precisa ser valorizado. Então, meu irmão, minha irmã, eu te convido a valorizar e compartilhar os milagres de Deus na sua vida. Seja grande ou pequeno, visível ou interior, cada manifestação é prova do cuidado e do amor do nosso Senhor. Vamos orar juntos. Senhor, obrigado porque Tu continuas realizando milagres. Obrigado porque o Teu agir não é apenas para nós, mas também para que o mundo conheça o Teu poder e o Teu amor. Pai, ajuda-nos a testemunhar com coragem aquilo que o Senhor já fez e continuará fazendo em nossa vida. Que o nosso testemunho seja instrumento para despertar fé em outras pessoas. Em nome de Jesus, amém. Amados irmãos e irmãs, ao falarmos de milagres, precisamos também entender que eles acontecem segundo a vontade de Deus. Isso significa que nem sempre as coisas acontecem exatamente como pedimos, mas sempre de acordo com o plano perfeito do Senhor. Às vezes, pedimos algo que achamos ser o melhor para nós, mas Deus, que conhece o futuro, sabe que aquilo não nos faria bem. Então, Ele responde de outra forma, muitas vezes diferente da que esperávamos, mas sempre para o nosso bem. A palavra nos lembra disso em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo nos dá a certeza de que mesmo quando o milagre não acontece da maneira como imaginávamos, ainda assim estamos seguros no cuidado do Senhor. Um exemplo disso está na vida do apóstolo Paulo. Ele pediu a Deus 3 vezes que tirasse um espinho na carne, algo que o afligia muito. Mas a resposta do Senhor foi: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." 2 Coríntios 12:9. Paulo não recebeu exatamente o que pediu, mas recebeu algo ainda maior: a graça de Deus para suportar e vencer a dificuldade. Isso nos ensina que, mais importante do que o milagre em si, é a presença de Deus em nossa vida. Porque mesmo sem o milagre, se temos a presença do Senhor, já temos tudo. Ele é suficiente para nos sustentar em qualquer circunstância. É claro que devemos pedir, clamar e crer. Jesus mesmo disse: "Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á", de Mateus 7:7. Mas precisamos sempre pedir com o coração aberto para aceitar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Talvez você ainda não tenha recebido a resposta que tanto espera, mas eu quero te encorajar. Continue confiando. O silêncio de Deus não significa ausência, e a demora não significa esquecimento. Ele está trabalhando mesmo quando não percebemos. E lembre-se, o maior milagre de todos já aconteceu. Foi quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao 3º dia, nos dando a vida eterna. Esse é o milagre que garante a nossa salvação e que nenhum poder pode nos tirar. Então mantenha sua fé firme. Continue orando, continue crendo, continue caminhando, porque o Deus dos milagres está ao seu lado todos os dias. Vamos fazer uma oração juntos. Senhor, ajuda-nos a confiar na Tua vontade, mesmo quando não entendemos. Dá-nos um coração que descansa em Ti, sabendo que os Teus planos são sempre os melhores. Pai, fortalece cada pessoa que está ouvindo esta mensagem, para que ela não desanime, mas continue confiando no Teu amor e no Teu poder. Em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos e irmãs, ao longo desta mensagem vimos que Deus continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele ainda realiza milagres grandes e pequenos, visíveis e invisíveis. Cada detalhe da nossa vida pode ser tocado pela mão poderosa do Senhor, que se move com amor, compaixão e fidelidade. Os milagres não são apenas histórias do passado, mas realidades do presente e promessas para o futuro. O Deus que abriu o Mar Vermelho, que curou enfermos, que ressuscitou mortos, é o mesmo que está ao seu lado agora, cuidando de você e da sua família. Mas o maior milagre de todos é a salvação em Cristo Jesus. Não há nada mais grandioso do que ter o coração transformado, receber perdão dos pecados e viver uma nova vida em Deus. Esse é o milagre que garante a vida eterna e nos dá esperança de que um dia estaremos para sempre com o Senhor, onde não haverá dor, tristeza ou morte. Por isso, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, este é o momento. Abra o seu coração.
Confesse a Ele os seus pecados e declare que deseja viver uma nova vida em Cristo. Esse é o passo mais importante que você pode dar. O milagre da transformação, que mudará não apenas o presente, mas também toda a sua eternidade. Quero encerrar esta mensagem com uma oração especial. Senhor Deus, nós te louvamos porque Tu és fiel e poderoso. Obrigado por nos lembrar hoje que ainda fazes milagres. Pai, visita cada pessoa que acompanhou esta mensagem. Onde houver enfermidade, traz cura. Onde houver dor, traz consolo. Onde houver impossibilidade, mostra o Teu poder. E onde houver desânimo, renova a fé e a esperança. Senhor, que cada coração aqui receba o maior milagre de todos, a Tua presença e a salvação em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos e irmãs, se esta mensagem falou com você, eu te convido a nos ajudar a espalhar a palavra de Deus. Deixe o seu like neste vídeo, se inscreva no canal Horizonte da Fé, ative o sininho para não perder nenhuma mensagem e compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa que precisa ser lembrada de que Deus ainda faz milagres hoje. E não se esqueça, deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração ou o testemunho de um milagre que você já viveu. Vamos juntos formar uma corrente de fé, esperança e amor, sabendo que o nosso Deus continua operando maravilhas. Que o Senhor te abençoe poderosamente e que a paz de Cristo esteja sempre com você. Até a próxima mensagem, em nome de Jesus.